qualidade de vida é qualidade de comunicação. Essa frase ela ecoou por muito tempo na minha mente. Qualidade de vida é qualidade de comunicação. Tudo que você tem na sua vida, tudo que você conquistou na sua vida está intimamente ligado à sua qualidade como comunicador. Se você está tendo dificuldade de conseguir a colaboração das pessoas e de fazer os seus planos, os seus sonhos, irem adiante, talvez você tenha que melhorar nesse ponto, que é a comunicação. E é nesse aspecto que eu iniciei o meu processo de caminhar, de me lapidar na oratória como um orador para eu poder falar em público. Por quê? Em primeiro lugar, eu precisava sobreviver, eu precisava de grana, eu precisava trabalhar. Eu era formado em computação, trabalhava como programador e eu tinha uma oportunidade de dar aulas também. E aí, o que eu fiz? Eu peguei toda a minha timidez e a minha introversão, eu enfiei no saco, pus de lado e fui enfrentar, fui encarar. Na minha primeira turma, numa escola de informática, tinha 16 alunos. Eu estava absolutamente tenso, nervoso, tremendo. Eu gaguejei esses 45 minutos de aula o tempo todo, tá? E foi um fiasco absoluto, tá? Eu saí da sala de aula destruído, arrasado, mas eu tinha aquela convicção, eu preciso deste trabalho porque ele vai complementar a minha renda. E no dia seguinte eu fui, mais uma aula, mais uma turma, encarei aquela galera já com menos ansiedade, com um pouco menos de medo. Eu conhecia bem o assunto. Na terceira aula já estava mais solto, mais à vontade. Na quarta aula já estava brincando com os alunos. Quantas chances você tem de falar em público que você perde simplesmente porque você deixa o medo tomar conta de você? Então, às vezes é preciso romper essa primeira barreira, você passar por essa primeira barreira do medo, de passar vergonha, de falar besteira, de ficar tremendo, romper isso, porque você rompendo essa camada de medo, você já encontra ali um outro ambiente, um ambiente onde você tem um pouco mais de conforto. Neste contexto, claro, você precisa ter algumas características que eu acho extremamente importantes na oratória, que eu vou passar para você aqui. Eu preparei 5 dicas que podem fazer de você um bom comunicador. Conheça o assunto sobre o qual você vai falar, você vai explanar. A pior coisa que existe é você falar sobre um assunto que você não domina. Você muitas vezes não consegue passar da primeira frase, porque como você não domina muito bem o assunto, você começa a ter insegurança. Essa insegurança vem de onde? Você tenta puxar na tua memória um assunto, você não encontra isso na tua memória, você não encontra argumentos, você não encontra exemplos, você não tem fundamentação e aí você acaba muitas vezes não passando credibilidade, não passa confiança, você não consegue olhar nos olhos das pessoas. Então é muito importante que você estude profundamente o assunto que você vai fazer a sua explanação, tá? Estude, faça perguntas, o que, quem, quando, onde, como, conclusão. Faça o teste desse conhecimento lá no curso de memorização, eu chamo de validação, tá? Você vai fazer a validação desse conteúdo para que você consiga ter a certeza de que você memorizou. Aliás, uma dica para você, tá? A prova da memorização é a explicação. Se eu estudo um conteúdo, eu consigo explicar esse conteúdo a outra pessoa, significa que eu consegui memorizar, tá? Significa que ele está bem consolidado e aí fica mais fácil eu executar a arte da oratória, ou seja, de falar em público ou de transmitir para outras pessoas. Esse é um ponto muito importante. Vamos lá para a segunda dica. Segunda dica, seja verdadeiro. Olha, a pior coisa que existe é um orador mentiroso, um orador que mente, que trabalha com a inverdade, que traz falsas informações, porque ele rapidamente é desmascarado. Hoje você tem o público que não é mais um público bobo ou despreparado. Hoje você tem um público que facilmente consegue detectar, através de gestos, através de formas de olhar, palavras que utiliza, se um orador está sendo verdadeiro ou se ele está trapaceando ou se ele está tentando manipular a audiência. Então a melhor forma que eu conheço de transmitir seriedade, credibilidade, de você conquistar uma audiência é você sendo totalmente verdadeiro. Jogue com o coração, trabalhe com as informações certas, fale a verdade, até porque uma mentira que você conta gera uma memória da mentira. E aí você tem a verdade, o fato que ocorreu, e você tem a memória da mentira. Toda vez que você encontrar aquele público, aquelas pessoas, você vai ter sempre que sustentar esses dois pesos. Eu chamo de, a mentira eu chamo de peso na consciência. Então você tem a verdade, que de fato existiu, ocorreu,
E tem a mentira que você contou que vai se tornando cada vez mais pesada na sua memória, na sua consciência. Então, por via das dúvidas, seja sempre verdadeiro. Conhece o assunto, fale. Se levantaram as mãos, fizeram uma pergunta e você não sabe a resposta, diga, olha, eu não tenho essa resposta nesse momento, mas eu posso pesquisar, eu posso estudar, depois eu respondo para você. Ou deixa aí nos comentários que depois eu respondo para você, se for alguma coisa online e você não tiver a resposta naquele momento. Terceira dica, seja humilde. Olha, ser humilde é diferente de ser submisso. O submisso é aquela pessoa que olha para a plateia, ela se amedronta, tá? Ela se sente inferior ao público, à plateia, e portanto ela trabalha ali no palco com medo. Ser humilde é muito diferente. Ser humilde é você reconhecer de antemão que você tem as suas fraquezas, que você tem as suas falhas, que talvez faltem algumas informações ali, mas que você pode complementar e você pode melhorar, dependendo do assunto que você está tratando. Então, se eu chego no palco para fazer uma apresentação, tá? Gente, eu vou passar um pequeno fragmento daquilo que eu conheço. Eu não conheço tudo sobre esse assunto, tá? Eu espero que consiga transmitir para vocês um pouco daquilo que eu aprendi ao longo dos meus estudos, na preparação desse trabalho, desse TCC, tá? Mas eu reconheço que pode ser que falte uma ou outra informação. Pronto, eu fui item 2 verdadeiro, fui honesto com o meu público, reconheço que não sei absolutamente tudo, desarmo a plenária, os meus espectadores, eu desarmo todo mundo, porque eu já reconheci, eu já expus as minhas armas, já reconheci que não domino completamente todo o assunto e pode ser que surja algum ponto que eu ainda não esteja totalmente preparado, e aí, claro, você consegue conduzir com muito mais tranquilidade, com muito mais propriedade. Essa é uma dica muito importante para você. Item 4, seja 100% você. Uma vez um contratante, ele me contratava para várias palestras, ele estava me analisando no palco, e aí terminei a minha apresentação, ele virou para mim e disse, Renato, cara, tá errado. Você tem que ser mais engraçado no palco. Você é muito sério, você transmite ali, você não ri muito no palco, você não brinca com as pessoas, você tem que contar uma piada, você tem que se soltar. Eu ouvi esse conselho e eu achei que ele tivesse credenciais para me aconselhar, e eu fui tentar, né, nas outras apresentações, ser engraçado, contar uma piada, fazer uma introdução. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a interpretar um personagem ali no palco. Então já não era mais o Renato, porque eu tenho as minhas características. Quais são as minhas características? Eu sou mental, eu sou introvertido, eu gosto de refletir, eu gosto de profundidade, eu gosto de transmitir as coisas com seriedade. Eu não gosto de brincar com temas que eu sei que podem transformar de uma forma positiva ou negativa a vida de uma pessoa. Então, por exemplo, se eu falar alguma besteira a respeito de memória, e essa pessoa acaba acatando e ficando doente de alguma forma por algo que eu recomendei, aconselhei, eu falei, isso pode ser muito grave na vida das pessoas. Então, todo influenciador, ele tem que respeitar as outras pessoas e tomar muito cuidado com aquilo que ele fala. Então, eu sempre procurei ser uma pessoa muito séria quando o tema exige seriedade. Quando eu estou com a minha família, com os meus amigos, é um outro Renato. Mas ali, profissionalmente, quando eu subo num palco, eu tento ser o máximo possível, o melhor profissional possível. E aí eu saí de mim. Então, no momento que eu começo a interpretar ali alguém engraçado, que pula, que brinca, que dança, e olha, particularmente, tá? Se você é palestrante, a maioria da plenária, das pessoas, elas odeiam essa história de pular, de dançar, de gritar, de cantar, tá? Muitos fazem ali porque são forçados, mas, entrevista e pergunta se os caras gostam. Eles não gostam disso, tá? Eles querem lá ouvir o conteúdo e crescer, se enriquecer com aquilo e não vai ficar pulando e gritando que vai resolver o problema. Eu comecei a trabalhar, eu abandonei essa ideia de ser engraçado, de ser quem eu não era de fato, e comecei a transmitir o meu conhecimento da minha forma. E foi aí que eu comecei a crescer como orador, porque as pessoas começaram a gostar muito do meu conteúdo, ficavam ali 2, 4, 6, depois comecei a fazer workshops de 8 horas seguidas, as pessoas ficavam ali 8 horas, tirando os intervalos, 8 horas junto comigo, do início ao fim, não saía ninguém da sala. Por quê? Eu estava sendo 100% íntegro. É o Renato Alves, é o professor que vai te ensinar a usar a tua mente, a usar teu cérebro, e as pessoas gostavam disso. Quando eu fazia um personagem, as pessoas acabavam não comprando, porque eu não estava sendo íntegro, eu estava mentindo ali, não era o Renato ali, era só um personagem. Então essa dica é importante para você, seja 100% você. E a quinta dica é também extremamente importante, tá? A oratória, você ganha uma fluência naquilo que você vai falar quando você tem conteúdo na memória. Essa é a dica número 1, estudar bastante. Agora, a facilidade de perder o medo
de falar em público, tá? Você consegue quando você começa a treinar. Então, nunca perca uma chance de falar em público, tá? É o aniversário da avó, tá? A família reunida. Gente, posso dizer umas palavras? Pega essa oportunidade, tá? É a sala de aula, tem a oportunidade de dar um recado em sala de aula? Olha, eu posso dar o recado, tá? O professor, o palestrante chamou alguém lá no palco para participar, para interagir. Seja voluntário, vá lá e faça. Porque quanto mais você vai na igreja, quanto mais você faz esse exercício do treino da oratória, da postura, de como se comportar, de como olhar para o público, você começa a ficar mais à vontade no palco, e ficando mais à vontade você tem menos adrenalina, menos tensão, menos nervosismo, você consegue se desenvolver. Então a dica é treine, 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 treine bastante. Eu já treinei muito as minhas palestras, gravava, ouvia, ia lá, apresentava, gravava com a filmadora, filmava, me via, corrigia. Então você vai se lapidando aos poucos e se tornando um bom palestrante. Quando eu comecei, não tinha nenhum desses recursos. Eu comecei há 25 anos atrás. Não tinha muitos recursos para a gente poder gravar, tal, não tinha nem muitos cursos de oratória, tá? Então eu fui me lapidando aos poucos. Hoje você tem 1 milhão de recursos, você pode treinar na tua casa, gravar a sua apresentação para você ir se lapidando, além de inúmeras dicas que existem aí que podem ser trabalhadas. Existem alguns erros e um monte de dicas furadas que passam por aí sobre a oratória. Por exemplo, não olhe para o público para você não ficar nervoso, olhe por cima do público. Tem um monte de dicas, de coisas que atrapalham muito e sabotam a sua apresentação. Se você quiser saber mais dicas sobre esse assunto, escreva aqui nos comentários. Quero mais um vídeo sobre oratória, que aí eu vou gravar para você um vídeo sobre oratória, ou como falar em público, falando de erros comuns que os palestrantes praticam. Aí eu vou vincular aqui e você vem assistir aqui no canal. E uma última dica para você também importante, tá? Se você gosta de aprender, né, saiba que um bom orador, ele tem que ler. A leitura, ela é fundamental, é matéria-prima de um bom comunicador, tá? E eu chego a ler mais de 50 livros por ano. E como é que eu faço isso? Eu tenho técnicas de leitura dinâmica, e eu quero que você assista um vídeo sobre este tema. Então eu vou deixar aqui na descrição um vídeo sobre leitura, técnicas de leitura dinâmica, para você melhorar a sua leitura, criar o bom hábito da leitura e quem sabe até atingir essa meta mínima aí de ler 50 livros por ano, que vai encher a tua mente, a tua memória de conteúdo para você poder falar em público, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Espero que contribua de alguma forma com a sua vida. Clica aqui no curtir se você curtiu, inscreva-se no canal se você gosta desse tema e deixe o seu comentário aqui que eu vou apreciar cada um deles e vou deixar aí um coraçãozinho para você, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.